Cada um de vocês cuide da sua saúde mental, porque a saúde mental é algo que a gente tem de mais precioso. Todos nós queremos nos encontrar no futuro. E cada um de vocês tem esse desafio. Nunca, outro conselho que o psicólogo Daniel sempre dá aos jovens, quando estão em palestras, principalmente em remotas: nunca desista dos seus sonhos, porque tem muitos jovens hoje que parece que tem uma mente envelhecida pelo pessimismo. Tem jovens que são péssimos no sentido de cuidar das suas emoções. Hoje nós falamos de inteligência emocional, a minha capacidade de administrar, de enfrentar, de saber ser assertivo nas horas certas e não explodir facilmente. Por isso que eu aconselho, tenham filtros de pensamentos. O que são filtros de pensamentos? É a minha capacidade de lidar com o que eu estou ouvindo e vendo. Ou seja, nem tudo que eu estou vendo e ouvindo eu realmente necessito para mim. Hoje o paradigma de uma boa qualidade de saúde mental, socioemocional, é eu ter habilidades na minha comunicação intersocial, que eu possa desenvolver com muito proveito. Mas para que eu seja uma pessoa muito boa, para que eu consiga encontrar no outro aquelas opiniões, aqueles elogios, eu preciso dar exemplos. E os exemplos é isso: se torne uma pessoa boa. Faça da caminhada estudantil o início da sua vida acadêmica e futuramente profissional. Então vocês já estão na caminhada lá do futuro. Então nunca desistam, porque se vocês desistirem, aqueles seus colegas vão crescer e lá na frente eles é quem vão atender você, de repente até em situações, né, de crise, etc. Porque é uma realidade que nós encontramos por muitas pessoas, muitos estudantes que desistiram. Vamos lá, vamos voltando ao tema. A ansiedade, além do que vocês já sabem, que a ansiedade, quando é patológica, é porque ela é uma doença, se transformou numa síndrome, se transformou numa patologia. Ela me gera uma crise que me determina, eu não consigo enfrentar as coisas, eu recuo. Por isso tem muitos adolescentes que ficam trancados no quarto, direto, não quer sair. Os pais, as famílias, as pessoas mais próximas tentam orientar, cuidar, mas eu não, prefiro ficar no meu quarto. Às vezes pode ser que eu tenha outra fobia, falei de fobia social, que é o meu medo de enfrentar público, e também tem uma fobia que é a chamada claustrofobia. A fobia social, ela é muito comum nos transtornos ansiosos. Nós temos, só para aumentar mais a cientificidade dos termos, a agorafobia é esse medo que eu tenho, por causa da minha ansiedade, de estar em lugares abertos. E a claustrofobia é o medo de ficar, de eu ficar em lugar ou em lugares fechados. Então veja que é o extremo. Pessoas ansiosas, se não cuidarem, podem desenvolver essas duas dimensões que geram muito comprometimento. Bom, aí você me pergunta, existem tipos de ansiedade, de transtornos ansiosos? Sim, existem. E aí nós temos alguns manuais de classificação que vão trazer o diagnóstico de cada um deles. Nós temos, por exemplo, o chamado transtorno de ansiedade generalizado, ou TAG, que segue também esses sintomas que eu falei. A pessoa não consegue se controlar, várias crises, começam a ter o coração batendo rápido, né, começam a ter a hiperventilação, suando, né, vem os pensamentos catastróficos e aquela coisa toda. Além da TAG, tem outro transtorno que é muito próximo, às vezes se confunde em diagnóstico, que é o transtorno de pânico. Esse é muito mais aguçado na pessoa. São aquelas crises onde eu, diante de algum estímulo iminente, presente no meu meio, ou na minha imaginação, eu começo a me sentir numa crise muito grande de tensão. E aí eu caio em choro, em sofrimento, acho que não vou conseguir e tenho uma percepção distorcida da minha existência, achando que vou morrer. Uma ansiedade que gera um pico muito alto, a ponto de eu imaginar que irei morrer. Mas nós sabemos que não há indícios científicos.
Mas a crise no momento é muito ruim, é muito brusca. Qualquer estudante aí que já teve ou que tem sabe o que é que eu estou falando. Outro seria o transtorno obsessivo compulsivo. A maioria das pessoas que tem transtorno de ansiedade há geralmente algumas obsessões ou compulsões. Por isso que é um transtorno obsessivo compulsivo. Existem ideias que são cíclicas e que também, para que eu alivie essas ideias que me geram tensão, eu vou começando a criar pequenos ritos. De repente, eu começo a ter uma mania de limpeza, e aí toda vez que eu vou para algum lugar, que eu toco num trinco, que eu vou ao banheiro, eu tenho que repetir rituais, lavar muitas mãos. Veja a pandemia agora, uma pessoa que tem toque, que é o toque, a pandemia tem também trazido, vamos dizer assim, um aumento dos rituais. Principalmente pessoas lavando as mãos direto, não relaxam e etc. Temos também outro transtorno, que é o transtorno de estresse pós-traumático. É quando você, lá no passado ou no presente, vivenciou ou vivencia alguma situação que gerou uma crise muito grande de medo diante de uma situação vivenciada que lhe causou bastante prejuízo ou sofrimento. Por exemplo, um acidente de trânsito, sofreu algum tipo de violência na infância ou recentemente, violência sexual, física, negligência, violência, a própria violência psicológica, né? Quantos alunos, quantas crianças são reprimidas em casa, ou às vezes sofrem bullying, enfim. Então, de repente, eu vivencio um momento de grande crise, de grande medo, de conflito, de sofrimento, e acabo desenvolvendo na minha ansiedade uma volta às lembranças, que a gente chama de flashback, às situações do passado. Então, vem uma ansiedade muito grande. Então, numa configuração geral e psicopatológica, ou seja, dentro dos estudos das doenças mentais, nós encontramos um campo muito vasto das ansiedades. Vocês aprenderam aqui diferenciar a ansiedade leve, que todos nós temos, da ansiedade patológica, que é essa ansiedade que se torna transtorno. O transtorno é aquilo que eu não consigo dominar, vai além do meu limite. A ansiedade não é medo, mas o medo está na ansiedade. Porque essa ansiedade me gera sintomas físicos e sintomas mentais ou cognitivos. Atinge meus pensamentos. Ao invés de eu pensar positivo, eu penso negativo. Vocês viram também, estou tentando fazer uma síntese, né, para enxugar bem. Vocês viram também que não existe uma ansiedade, são várias ansiedades. Por isso a importância de que, se você sentir tudo isso, procurar um profissional de psicologia. Porque o profissional de psicologia, ele é habilitado dentro da sua clínica a identificar, a fazer a chamada anamnese, ou seja, ver a sua história dos sintomas e automaticamente direcionar o seu caso para psicoterapia, acompanhamento psicoterápico e também, caso sendo grave, orientar, encaminhar para profissionais na área da saúde mental também, como por exemplo, alguma intervenção psiquiátrica, né, como eu falei. Tem casos que precisam de medicação para reduzir essa excitabilidade neurofisiológica que acometem por causa da ansiedade. Vocês viram que é possível enfrentar a ansiedade para ter controle e às vezes até cura, mas eu prefiro falar em enfrentamento e controle. Como? Organizando o meu tempo pela mudança de hábito. Eu tenho que ser uma pessoa ativa, não ociosa, não sedentária, mas uma pessoa que acredite em si. Cada um de vocês, meninos e meninas estudantes, alguns de vocês já entrando, já se aproximando do ano que vem, já no processo de concluir o ensino médio para entrar na universidade, vocês têm que ser cuidadosos e preventivos em relação à sua saúde mental. Se cuidar. Cuide da sua mente com pensamentos positivos. Nunca diga que eu não posso. Eu vejo um monte de estudantes, até acadêmicos, eu não vou conseguir, eu não tenho paciência. Primeiro, tem que ter paciência. A paciência é uma habilidade, é uma dimensão nossa,
da nossa inteligência de enfrentar, de saber esperar no tempo certo o meu futuro. Mas não é esperar alienadamente, esperando que as coisas venham do céu. Não, é a partir de uma palavra fundamental e intrínseca à sabedoria humana, seria o esforço. Então se esforcem, não percam tempo, se esforcem. Preencham esse tempo com atividades que vocês realmente precisam para alcançar os seus sonhos, seus projetos de vida. E também dê um tempinho para que você possa também estar relaxado, relaxada, buscando comportamentos adaptativos. Não se desespere, porque a mídia está trazendo uma enxurrada de informações negativas devido à própria pandemia. Nós estamos sabendo, obviamente, que a sociedade ela está quase entrando num colapso mental, né? Quantas pessoas, além de terem ansiedade, de terem os distúrbios de ansiedade, também estão adquirindo depressões, né? Porque há muito desespero, há muitas mortes, há muitas dores, há muitas infecções. Então esse universo imenso, que é bem complexo do nosso tempo de hoje, a gente tem que saber também lidar. Como é que eu me lido? Primeiro, com a prevenção. Não esqueça, cumpram, porque o que é que eu estou percebendo na nossa região? A maioria dos jovens é aquela que está nas ruas, estão brincando. E aí você que gosta de baladas, você gosta de frequentar ambientes, acaba não sabendo que a sua volta para casa pode infectar a sua avó, a sua mãe, pessoas queridas. Então, cada vez mais você ficar dentro de casa, se resguardando. Mas não é para ficar dentro de casa parado, não, só dormindo e comendo, diante da televisão ou usando redes sociais. Não, eu posso ficar assim dentro da minha casa, no isolamento social, mas é um isolamento social que a gente fala do isolamento social proativo. Por quê? Porque eu aprendi que existem formas de eu lidar com esse tempo de achar que não faço nada, que é realmente essa rotina. Organizar a rotina com atividades que me fazem bem. E aí eu vou me descobrindo. O tempo de hoje é uma nova redescoberta. Eu estava vendo algumas linhas, né, nessas escolas, como por exemplo a questão do incentivo e motivação à criação de líderes. Quantos de vocês são líderes na sua sala de aula, na sua instituição? Mas para ser líder, eu também tenho que cuidar dessa saúde mental, cuidar dos meus pensamentos, porque tudo que eu penso vai se transformar em emoções e as suas emoções vão se transformar em comportamentos. Por exemplo, se eu sou uma pessoa pessimista, né, eu não acredito em mudanças, eu não acredito num futuro melhor, eu vou sempre produzir emoções negativas, como raiva, tristeza, né, decepções e etc. E o meu comportamento, ao invés de enfrentar, eu recuo. E viro uma pessoa péssima, né, uma pessoa que não consegue suportar o mínimo de sofrimento.